Quer dar um mergulho nas leituras? O Observador está a premiar quem lê além das manchetes. Temos um Kindle para oferecer por dia em observador.pt. 15 dias, 15 Kindles. Assine hoje o Observador com mais de 45% de desconto e habilite-se a ganhar. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. E na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, o tempo Dá-la para amanhã quer voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. Esse Estado é essa a lógica. Senhores deputados. A Assembleia da República está prestes a fechar portas. Esta semana ainda vão realizar-se algumas audições, mas os plenários terminaram com o debate do Estado da Nação, que ainda vai provocando e motivando recados de parte a parte entre PS e PSD. Antes disso, a liberdade de expressão, Aguiar Branco repreendeu José Luís Carneiro e a bancada do PS indignou-se com acusações de cobardia à mistura. Foi no debate de encerramento do ano parlamentar, uma troca de palavras pouco abonatórias levou o Presidente do Parlamento a intervir. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. é uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. André Ventura deu o tiro de partida. José Luís Carneiro juntou-se à troca de galhardetes e José Pedro Aguiar Branco puxou as orelhas ao líder do PS. A partir daí, foi o Presidente da Assembleia a ficar no olho do furacão Miguel Vítor Dias. Aguiar Branco tem conduzido este mandato procurando ser, como ele diz, o maior defensor da liberdade de expressão e entendendo que os eleitores, quando chamados a eleições, validam ou não a postura dos partidos no Parlamento, através do voto. Por isso, o Presidente da Assembleia da República tem recebido várias críticas da esquerda sobre estar a abrir a porta a uma escalada verbal do Chega no Parlamento. E tem-se mantido imune, adotando praticamente sempre o mesmo critério. Mas desta vez, no debate do Estado da Nação, entendeu a dar este puxão de orelhas a José Luís Carneiro, que caiu mal na bancada do PS. Mas vamos à fita do tempo. Na primeira intervenção, no debate, André Ventura classificou assim a oposição feita pelos socialistas. Eu sei que estava habituado à oposição frouxa do PS, mas isso acabou e esse país morreu no dia 18 de maio. Bom, a de José Luís Carneiro ainda é mais frouxa que a outra que era antes. André Ventura diz que a oposição do PS tem sido frouxa e que com José Luís Carneiro será ainda mais frouxa do que a de Pedro Nuno. Aliás, Ventura já tinha também utilizado esta expressão durante a liderança de Pedro Nuno Santos e depois desta intervenção do Chega, a do PS, com José Luís Carneiro a pedir um esclarecimento a Montenegro sobre André Ventura. Senhor Primeiro-Ministro, mas estão também estupefactos com o princípio de acordo anunciado pelo deputado que, do meu ponto de vista, até hoje nunca encontrei um deputado tão fanfarrão como aquele deputado que está a liderar aquela bancada. Queria, Sr. Deputado, dizer-lhe que é incompreensível, Sr. Deputado, que é incompreensível que tenha sido anunciado um princípio de acordo. E tem duas opções, Sr. Primeiro-Ministro. Duas opções. Ou desmente esse deputado, ou aqui, na Assembleia da República, coração da democracia, tem que dizer em que é que consiste esse acordo, quais são os seus termos em relação ao futuro do nosso país. Senhor Primeiro-Ministro. Já vamos também a esta questão do acordo, mas vamos para já ao fanfarrão. José Luís Carneiro apelidou Ventura de ser um fanfarrão e, sem retirar a palavra ao líder do PS, no final da intervenção, Aguiar Branco deixou um reparo. Não posso deixar de fazer um reparo, até porque conheço bem o Sr. Deputado, sei da forma urbana como geralmente se dirige. A verdade é que nós devemos e podemos e devemos atacar as ideias. Agora, fazer referência a que um colega aqui é fanfarrão não me parece que seja o tratamento urbano. Não parece que seja o tratamento urbano. Aguiar Branco entende que a palavra foi utilizada em referência direta a André Ventura, ao contrário da palavra frouxa, que não foi aplicada a uma pessoa, mas sim a uma ideia de oposição. Quem não gostou e não concordou com esta leitura foi o PS, pateadas, mãos levantadas, indignação, sobretudo verbalizada por Pedro Delgado Alves, um dos mais experientes deputados do Parlamento, que pediu a palavra por iniciativa própria, sem consultar a bancada. Vossa Excelência, há instantes, perante a intervenção do Sr. Deputado André Ventura, que designou o líder do Partido Socialista com impropérios muito piores do que aquele que foi proferido no líder parlamentar do Partido Socialista, Vossa Excelência ficou calado, em silêncio, cobardemente.
sou deputado nesta Câmara há muitos anos, o que estou a dizer vincula-me a mim e a mim exclusivamente. Tenho vergonha da intervenção que o Sr. Presidente acabou de proferir e a forma como se tratou este plenário, porque mostra uma dualidade de critério na forma como repudia comentários perfeitamente aceitáveis proferidos por um deputado desta Câmara e não tem a coragem, Sr. Presidente, perante a extrema-direita que estraga o debate parlamentar cotidianamente, de defender a Câmara e defender os deputados. Pedro Delgado Alves a acusar a Aguiar Branco de ser cobarde. Depois ainda falaram Eurico Brilhante Dias e José Luís Carneiro, mas as palavras mais duras foram mesmo deste deputado do PS. E as acusações ganharam ainda mais relevância porque Aguiar Branco defendeu a possibilidade do Chega ter lido nomes de crianças na Assembleia da República. Perante a polémica, quando Ventura leu uma lista de nomes, alegadamente estrangeiros que estariam em escolas em Portugal, a maioria dos partidos criticou a falta deste puxão de orelhas, embora aí até fosse o socialista Marcos Pestrelo a conduzir os trabalhos, mas o que é certo é que dias depois Aguiar Branco defendeu mesmo esta possibilidade. Quem faz intervenções fala na plenitude do exercício da liberdade de expressão que tem e de assumir a responsabilidade por aquilo que diz. O facto de ter sido dito na Assembleia a referência a nomes próprios que não eram identificáveis e que não, vários juristas já têm referido que inclusive não fazia a violação de nenhuma regra do ponto de vista jurídico e constitucional, foi a interpretação que o Sr. Presidente em exercício Marcos Pestrelo fez e que eu acompanho no que diz respeito ao enquadramento que deu ao tema daquele momento. Posso gostar ou não gostar, posso estar de acordo ou não estar de acordo, posso inclusivamente fazer um exercício crítico e contraditar quem o diz, coisa diferente é dizer não pode. O Presidente da Assembleia da República, há uma semana, apesar de depois disto a Comissão Nacional de Proteção de Dados ter, entretanto, aberto um inquérito sobre esta intervenção de André Ventura. Aguiar Branco tem procurado distanciar-se da liderança anterior de Augusto Santos Silva e adotou, desde o primeiro dia, uma visão abrangente da liberdade de expressão, apesar das críticas, sobretudo dos partidos à esquerda. Foi uma diferenciação que procurou estabelecer desde o início, quando disse que não iria contribuir para o inflamar das relações entre os deputados. Sem referir diretamente Santos Silva, Aguiar Branco disse, em entrevista ao Observador, corria o mês de outubro do ano passado, que adota o mesmo critério equidistante face a todos. Eu não vou pronunciar sobre os antecessores, porque o que lá está. Eu não o faço. E devo dizer que sinto que o plenário, os deputados e os grupos parlamentares sentem que eu sou equidistante em relação a todos. Ao contrário de Augusto Santos Silva, por exemplo. Eu sou. O que me importa é aquilo que eu sou. Eu quase que arriscaria a dizer, se fizessem uma sondagem, se achar junto dos deputados, se eu trato ou não trato, se falho ou acerto em relação a qualquer deputado ou qualquer grupo parlamentar, eu acho que todos irão responder unanimemente que eu sou equidistante. Não há comigo nem beneficiados nem prejudicados. Será que hoje essa sondagem ainda dava o mesmo resultado? José Pedro Aguiar Branco, que nesta ida para férias deixou ainda uma publicação nas redes sociais a pedir debates sem qualificações pessoais. A polémica com Aguiar Branco a marcar a pausa para férias na Assembleia da República. E agora, Miguel, vamos ao destaque desta semana. E esta semana não destacas um deputado, mas alguém que passou sem problemas de maior pelo debate do Estado da Nação. Pois é que com esta polémica entre PS, Aguiar Branco e o Chega, Luís Montenegro passou um bocadinho à margem dos problemas neste longo debate do Estado da Nação. O Primeiro-Ministro chegou, deixou 3 anúncios no arranque: o suplemento extraordinário para pensões, a descida do IRC e a antecipação do alargamento do subsídio de mobilidade para os professores. Ainda ouviu algumas críticas, sobretudo sobre saúde, mas estas trocas de farpas entre PS e Aguiar Branco acabaram mesmo por marcar o debate e as notícias que depois se deram sobre essa discussão, permitindo a Montenegro não estar propriamente em ponto de mira durante toda a tarde. Luís Montenegro escapa-se assim das críticas mais fortes neste debate de pré-férias. Agora vamos ao sinal menos. Sentido negativo, um protagonista de que já falámos aqui hoje. Sem entrar em repetições, terá que ser Aguiar Branco. O critério da liberdade de expressão a que tem procurado implementar até pode ser entendível, é bem entendível, mas desta vez o julgamento acabou por ser errado, o tapete fugiu-lhe debaixo dos pés. Depois, em resposta a Eurico Brilhante Dias, Aguiar Branco procurou emendar a mão, explicar a diferença entre uma qualificação pessoal e uma genérica, mas para um presidente que já ouviu André Ventura dizer várias vezes que PS e PSD andam a gamar há 50 anos, não se pode propriamente incomodar com um fanfarrão.
Aguiar Branco com o sinal menos desta semana. E agora vamos ficar a conhecer a agenda. É que, apesar de não existirem mais plenários, há ainda, Miguel, várias audições esta semana. Sim, e já amanhã às 11 vai ser ouvido o Conselho de Administração da RTP sobre a saída da Direção de Informação. A demissão de António José Teixeira provocou ou motivou críticas da oposição sobre uma eventual interferência política. Nicolau Santos, o presidente da RTP, já veio desmentir as acusações no artigo de opinião no Público, mas amanhã terá que responder às dúvidas dos deputados na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Já na quarta-feira, 23 de julho, duas audições sobre um dos temas do momento e também um dos temas sobre o qual a Ministra da Saúde tem estado debaixo de fogo, o transporte de helicóptero de doentes urgentes. Neste caso, quem vai dar explicações são dois responsáveis pela defesa. Pelas 4 da tarde vai ser ouvido o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, embora aqui à porta fechada, sendo um chefe militar, a audição pode ter informações sensíveis, mas às 6:30 da tarde é a vez de Nuno Melo, Ministro da Defesa, ser também ouvido pelos deputados sobre este transporte de emergência do INEM e, sobretudo, sobre as falhas que se têm registado. São temas de interesse ainda antes dessa partida, em definitivo, para as férias. Agora, vamos à conversa de bastidores. E temos uma conversa que até pode ser de bastidores, mas que passou para a praça pública. Afinal, há ou não há acordos entre o Chega e o Governo? É um ninho. Já aqui ouvimos a pergunta de José Luís Carneiro no debate do Estado da Nação sobre se há algum acordo entre Governo e Chega. Montenegro jura que não, mas o Ministro dos Assuntos Parlamentares diz que vão existindo aqui e acolá e por isso, apesar de existirem acordos pontuais para medidas específicas, Luís Montenegro nega a existência de um chamado acordo de chapéu. O Sr. Deputado referiu um princípio de acordo que eu não sei o que é. Eu não sei mesmo o que é. Portanto, não sei o que é. Isso fica já respondido. Não sei o que é. Não sabe, garante Luís Montenegro, em resposta a José Luís Carneiro, naquela intervenção inflamada neste debate do Estado da Nação. Horas depois, André Ventura admitiu que sim, que não há propriamente um acordo global, mas sim um acordo nestas matérias em específico, nomeadamente na imigração e na nacionalidade. E é também isso que é admitido pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, de que em certas medidas têm existido acordos com o partido liderado por André Ventura. Foi até numa entrevista que conheces bem, aqui na Rádio Observador, Carlos Abreu Amorim assumiu esses acordos para questões de nacionalidade e imigração, também para o IRS, e desvendou outros, embora coloque as culpas deste acordo não ser mais alargado às costas do PS. Houve um acordo de princípio sobre o chamado pacote da imigração, mas falamos com todos os partidos, designadamente com o Partido Socialista, que é aquele que tem feito, se me permite, uma série mais sonora de lamentos e queixumes sobre o facto de ter sido posto de lado. Também um acordo também foi público, não houve nada disto, foi escondido e feito na penumbra dos corredores do Parlamento ou de outro sítio qualquer, que foi sobre a questão do IRS. Também foi público que houve conversações sobre isso. Mas as conversações, vamos cá ver, existem a propósito de qualquer proposta que nós consideremos essencial. Carlos Abreu Amorim, em entrevista na sexta-feira, aqui na Rádio Observador, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que já no discurso de encerramento do debate do Estado da Nação tinha culpado o PS por andar à deriva na forma como se excluiu deste dossiê da imigração. Luís Montenegro, que desde o início tem dito que vai procurar falar com todos e que sempre chamou o Chega para conversar, também chamou o PS. Fê-lo sobre o aumento de investimento em defesa, depois sobre este pacote da imigração e da nacionalidade. Apesar do Chega ser formalmente o líder da oposição, Montenegro tem alargado os contactos aos dois maiores partidos e ainda hoje, em entrevista à Antena 1, mantém a porta aberta a ambos, mas o que é certo é que com elogios a André Ventura. Aquela que à partida tem um histórico de maior fiabilidade, de maior capacidade de diálogo democrático, de maior responsabilidade política, isso é o Partido Socialista. Mas eu disse sempre isso desde o início. É esse o seu parceiro preferencial? Eu disse sempre isso desde o início. Nós contamos com a responsabilidade que o Chega pode vir a mostrar, que ainda não mostrou até agora, está agora a começar a mostrar, eu tenho que o dizer também, não me custa nada dizê-lo. Está a começar a mostrar agora, vamos ver se mantém, vamos ver se isto é sol de pouca dura, se é apenas um fogacho ou se é uma trajetória consistente. Luís Montenegro, que para já vai para férias parlamentares à procura de dançar o tango a 3. E os espaços perdidos contigo, Miguel Viterbo Dias,
estão também de regresso depois das férias parlamentares. Voltamos a ver-nos e ouvir-nos no próximo mês de setembro. Umas ótimas férias. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, o Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a primeiro-ministro. Esse o Estado, é essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados,